aqui comigo nesse culto, assistindo essa mensagem sobre quem é você quando Deus te prova. Você sabe que às vezes, antes de nos promover, muitas vezes antes de realizar o sonho, o desejo, o pedido que nós temos, ou antes de nos dar aquela promoção que desejaríamos ter do próximo nível espiritual, muitas vezes Deus vai nos testar. É como professor. Você passa o ano inteiro como aluno, sentado, assistindo na classe, as aulas, lá, observando o professor à frente, talvez no quadro, passando a matéria. Só que chega um momento que o professor, ele aplica uma prova. E ali você tem que demonstrar o seu conhecimento. Quando você demonstra o conhecimento, então o professor me dá a nota e eu posso passar de ano. Eu posso ir para o próximo nível. Quem é que quer ir para o próximo nível? Só que para ir para o próximo nível, nós vamos ter que passar onde? Na prova. E às vezes Deus vai nos provar. Qual é a diferença de ser provado por Deus e ser tentado pelo diabo? Que normalmente quando o diabo tenta você, ele leva você para o pecado. Ele leva você a fazer as coisas erradas. Então quando o diabo tenta a pessoa, ele leva a pessoa para o pecado, leva a pessoa para longe de Deus, para se afastar de Deus. Isso é ser tentado pelo diabo. Ele quer me levar para o pecado, que me distancia de Deus. Agora, o que é Deus me provar, pastor? Me testar. Às vezes Deus pode testar a nossa fé. Deus pode testar a nossa honestidade. Deus pode testar o nosso caráter. Deus pode testar se vamos ser verdadeiros. Deus pode permitir um problema porque Ele quer ver o que há no meu coração. Se eu vou ficar na palavra ou se eu vou reclamar. Então Deus estava testando a pessoa. Às vezes Deus pode testar a nossa paciência, a nossa fé, para ver se você vai ser uma pessoa que vai ficar na palavra ou se você vai começar a reclamar de tudo. Então às vezes Deus nos testa e nos prova. Só que a grande pergunta que eu vou fazer até o fim dessa mensagem, eu quero que você pergunte para si: quem sou eu quando Deus me testa? Será que nós somos as pessoas que naqueles momentos bons estamos dizendo glória, aleluia, pastor, Deus me abençoe, eu estou com o bolso cheio de dinheiro, eu estou com bastante saúde, eu estou com a família abençoada, com o casamento com glória, mas e no dia do teste? Quem nós somos? Será que nos tornamos murmuradores? Viramos as costas para Deus? Desanimamos? Começamos a brigar com Deus, se revoltar? Ou no dia do teste, no dia da luta, você é o servo fiel? Você é a pessoa que permanece na palavra, você é a pessoa que fica firme, você é a pessoa que não reclama de nada, que continua adorando. Essa é a grande pergunta. Quem você se mostra quando você é testado? Que você possa mostrar que é um servo fiel. Amém? Porque às vezes nós vamos passar por algumas situações, alguns testes na nossa vida. E o que eu quero dizer para você é, em todos os momentos, permaneça na presença de Deus. Vamos comigo em Deuteronômio 8, versículo 2. Eu quero que você leia comigo o que diz a Bíblia Sagrada para nós aqui. Diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus. Então não é o diabo. Às vezes é Deus nos testando, mostrando algo, querendo nos aperfeiçoar. Porque às vezes a própria pessoa fez uma oração e disse assim: Deus, eu quero mudar. Você não está aqui pedindo para mudar, sim ou não? Não faz alguns domingos que você está orando sobre isso? Quem é que está querendo mudar? Então a pessoa orou: Deus, eu quero mudar. Então para haver uma mudança, Deus usa circunstâncias, situações, pessoas. Deus vai usando de tudo que existe ao nosso redor. Pode fazer um chefe pegar no seu pé, pode fazer uma pessoa lá ter uma atitude mais severa com você. Mas tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes a pessoa vai xingar, vai pegar firme, para nos empurrar, para nos impulsionar para essa mudança. Então tem caminhos pelos quais Deus nos guia, Deus nos conduz. A gente tem mania de dar muito poder para o diabo que ele não tem, ou de dizer que tudo é o diabo. E às vezes não é, às vezes é um processo, um trabalhar do Senhor sobre a nossa vida. E daí a Bíblia diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus, Ele te guiou. Por onde que Deus te guiou, queridos? No deserto. Então tem vezes que Deus pode nos guiar para um lugar diferente, mais difícil, uma situação às vezes onde nós vamos ter que encarar alguma coisa que nós não gostaríamos, porque o nosso eu só quer ficar deitado na rede, ficar na zona de conforto.
mas às vezes Deus nos desafia. E tem lugares que desafiam você e fazem você mudar a sua visão, fazem você enxergar uma capacidade que você não imaginava que você tinha. E às vezes Deus permite tudo isso diante de nós. Permite às vezes que a gente seja até mesmo humilhado. Olha o que diz. E no deserto 40 anos. Para que ele conduziu o povo no deserto? Primeiro ponto, para fazer o quê? Te humilhar. E às vezes Deus permite situações para que a gente mude. Para que nós realmente sejamos humilhados. Para que nós venhamos mudar em algumas áreas. Às vezes é dolorido. Às vezes é ruim. Mas aquilo ali vai nos transformando, vai nos moldando. Muitas vezes Deus vai nos testar. Vamos falar de um homem chamado Daniel. Quem já ouviu falar do Daniel? Ele era de Deus ou não era? Fazia jejum. Você leu o livro de Daniel, você vai ver o quanto ele fazia jejuns a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, era ou não era? Mas mesmo assim, ele caiu na cova do quê? A fé dele foi testada. A confiança dele em Deus foi testada. Ou Deus não deixou ele cair na cova? Ele caiu ou não caiu? Caiu. Ele era de Deus ou não era? Então não significa que eu sou de Deus, que às vezes não vamos passar por algumas situações, por alguns testes. Só que sabe o que eu vou te dizer? Quando ele sai daquela cova ileso, nenhum leão toca nele, ele teve uma experiência gigantesca com Deus, a fé dele nunca mais foi a mesma. Então tem caminhos que Deus conduz você, situações que Deus permite, algumas questões que você passa na vida. Nunca saia da palavra. Mostre que você é o servo fiel em todos os momentos. Mesmo que agora você esteja passando por um momento difícil, e talvez Deus está te testando com algumas questões, algumas situações, algumas delas Deus permite que venham sobre a nossa vida, para que nós possamos mudar, porque às vezes nós pedimos, Deus, quebra o vaso velho e faz o vaso o quê? Às vezes Deus afasta todo mundo da nossa volta. Para que isso, pastor? Porque Deus quer que você dependa dele. Às vezes Deus vai tirar todas as bengalas, para que você aprenda a caminhar. Então Deus sabe o que Ele está fazendo na nossa vida. E o que eu tenho que fazer? Nunca reclamar. Sempre ser fiel e adorar quem, pessoal? A Deus. Não permitir que isso faça você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa difícil. Não deixe isso acontecer. Não entre na reclamação, não sai da palavra, não sai da igreja, não vire as costas para Deus, não murmure, irmão. Pare com isso. Seja servo fiel, mostra que você está pronto. Que você é o aluno, que quando vier a prova, você vai mostrar que você tem conhecimento da palavra, que você é de Deus, que você está pronto para o próximo nível. Pastor, mas eu fiz o exame e apareceu até uma doença no meu corpo. Não brigue com Deus, não reclame, irmão. Seja fiel, ande na palavra. Fique na palavra que você vai ter uma experiência de cura. Quando você falar para as outras pessoas sobre cura, você vai poder falar com toda a propriedade, porque você teve uma experiência. Uma coisa é você falar que Deus cura quando você nunca ficou curado de nada. Outra coisa é você falar que Deus cura quando você teve uma doença e Deus curou você. É outra coisa. Amém. Então Deus guiou aquele povo para humilhar ele. E às vezes Deus trabalha no nosso orgulho também. Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalha no nosso eu. Às vezes Deus vai nos ensinar a servir. Então Deus, ele tem um jeito dele de trabalhar. Mas o que eu não posso esquecer é que existe um versículo na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: e todas as coisas cooperam para o nosso... Só que tem gente que rasgou esse versículo. Fala para o irmão do lado, você não rasgou esse versículo aí, né? Tem gente que rasgou essa página da Bíblia. Não, irmão, não rasga essa página, porque lá está escrito: e todas as coisas contribuem para o nosso... Talvez agora eu não entenda. Nesse momento eu não sei porque o professor resolveu me dar uma prova. Pô, que professor não avisou ninguém. E o aluno odiava a prova surpresa. Lembra da aula? Quem é que lembra? Chegava o professor e dizia: hoje é... E você não tinha estudado. Puxa vida, brincadeira, que esse professor quer dar prova surpresa. Mas nunca esqueça, na hora da prova, o professor não fala. Ele vai para o fundo da sala para você não ver ele. E você pode gritar, mas ele não vai vir, ele não vai te dar resposta, ele não vai falar nada, mas ele está na sala só te cuidando. Amém. Nos momentos de prova, às vezes parece que Deus não nos responde, Deus não fala conosco, parece que Deus nos abandonou. Não, é mentira. Ele está só cuidando de você. Mostra que você é um servo fiel. E ele disse, ele foi lá para humilhar. Olha o que diz a Bíblia: e para te humilhar e para te tentar, ou seja, provar a pessoa. Mostre que você é fiel. E para que Deus fez isso? Leia
para saber o que estava no seu coração. O que Deus queria saber? Todo mundo, se guardaria os seus mandamentos ou... É isso que você tem que mostrar na hora da prova, que você vai ficar na palavra. Na hora da luta, que o seu coração tem a palavra, que você vai permanecer na palavra, e você não vai deixar a palavra de lado por nada. Mostre que você é fiel. Irmão, às vezes nós podemos passar por algumas situações. Vamos em Isaías 48. Segue em frente, se precisar de ajuda, os irmãos ajudam você. Isaías capítulo 48. Isaías 48. Todos acharam? Versículo 10. Pegue uma caneta e sublinhe com o pastor. E olha o que a sua Bíblia Sagrada diz, queridos. Vamos ler juntos comigo. Isaías, livro do profeta, capítulo 48, versículo de número 10, amados. O que diz a Bíblia Sagrada, queridos? Diz assim, ó. Eis que te purifiquei. Como é que Deus diz? Mas não como? Deus está dizendo que Ele tem o jeito dele, a forma dele, a maneira dele. Ele usa pessoas, então não fique triste com pessoas, porque às vezes Ele fará algumas pessoas serem mais rudes com você, mas tudo é permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão do Senhor na nossa vida, e tudo está cooperando. Para Deus agir aqui, Ele precisa usar alguém, então Ele vai precisar usar alguém. Às vezes alguém vai pegar no seu pé, alguma coisa vamos passar, mas tudo é um trabalhar de Deus no nosso comportamento, no nosso caráter. Ele está aperfeiçoando a nossa fé. E nunca reclame. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Continue. E eis que te purifiquei. Deus vai fazer isso, Ele tem que aperfeiçoar você. Ele tem que tornar você mais parecido com Cristo a cada dia. Mas não como a prata. Agora olha o final do 10. Proveite na fornalha do que, queridos? Da aflição. Irmão, ninguém gosta de passar pela fornalha, passar pela aflição, passar por alguma luta, por alguma dificuldade, principalmente quando você está fazendo tudo certo, você não tem pecado. E aí? Aí você tem que ficar firme. Eu me lembro uma fase da vida que eu, olhando para mim, não estava com pecado, fazendo nada de errado. Ao contrário, eu estava orando bastante, jejuando, lendo a Bíblia. Eu estava buscando a Deus de verdade, irmão. E passei por uma batalha espiritual que apareceu uma doença no meu corpo. O que eu fiz? Puxa, eu não estou fazendo nada de errado, não estou pecando. Sabe o que eu fiz? Eu nunca reclamei. Mas eu fiquei firme na fé, dizendo, Senhor, eu sei que pelas tuas feridas eu sou o quê? E não tinha cura aquela doença, aquele problema que apareceu. E eu fiquei firme, dizendo, eu sou curado. Deus, o Senhor já me curou, eu enfrentei, fiquei firme, não desanimei, e eu fiquei curado. Eu tive uma experiência que o Deus que eu pregava, que curava, realmente Ele faz o quê? Realmente Ele cura. Amém? Podia ter reclamado, ter dito, pô, estou aqui fazendo a obra, sirvo o Senhor, mas eu não reclamei, eu fiquei firme. Porque existem situações na sua vida que às vezes Deus está trabalhando em nós, Deus está aperfeiçoando a nossa fé, nos ensinando a acreditar. O que o crente tem que fazer? O que a Bíblia diz, fique na palavra. Ele está dizendo que levou o povo para o deserto para conhecer o coração deles. E é na hora difícil que Deus conhece seu coração. A laranja na gôndola, ela é bonita, a casca dela é grossa, amarelinha. Você, nossa, olha, está bem laranjinha, está madura. Você só sabe se ela está pronta quando você experimenta. Porque o que ela vai colocar para fora fala muito mais do que a casca dela. E ali você vai saber se ela está doce ou se ela está o quê? Azeda. Nos momentos difíceis, mostre para Deus que tem dentro de você. Mostre que você não é só uma casca. Não é só a aparência de um crente, que você é um cristão de verdade, que você não vai reclamar. E às vezes Deus vai nos provar, às vezes Deus vai nos testar. Antes de te dar qualquer coisa grande, sempre vai vir um teste. No mesmo livro do profeta Isaías, é o capítulo 43 agora. Vai lá para o pastor no capítulo 43. Então, antes de qualquer coisa grande que Deus queira dar para você, vai vir um teste, na proporção da promoção que Ele tem para te dar. Quem quer ser promovido? Você quer ser promovido ou não? Então tem que saber que sempre antes da promoção vai vir o quê? Um teste. E ali Deus vai conhecer você, o seu caráter, sua atitude, seu comportamento, sua fé, sua firmeza na palavra. E às vezes Ele vai colocar situações que a sua carne vai gritar.
Mas eu não tenho que ir atrás do meu eu, da minha vontade, da minha carne, eu tenho que ficar na palavra de Deus. É isso que você e eu precisamos fazer nesses momentos. Isaías 43, pega uma caneta, você vai anotar aqui um versículo importante, começando no 1 que diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome. E o que Deus falou para você? A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é de quem? Então eu não preciso controlar ela. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus me leva para onde Ele quer, faz o que Ele desejar, da forma que Ele pensa. A Bíblia já disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí você não pode esquecer dos detalhes dos Salmos. Existem dias que Ele me levará para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes, mas também existem dias que eu vou passar pelo vale da sombra. Isso mesmo. Então Deus não nos guia às vezes só para momentos bons, fáceis, gostosos, maravilhosos. Existem fases difíceis. E a vida é assim, ela é feita de fases. Às vezes haverão fases difíceis, mas nessa fase difícil eu tenho que aproveitar. Porque nas fases difíceis nós aprendemos muito mais com Deus. Nós crescemos. E às vezes Deus está trabalhando em nós naquela fase. E o que o salmista disse? Eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara, ou seja, tem fase que Deus usa a vara, Ele dá cada acertada em nós assim que chega a arder. Mas a tua vara e o teu cajado. O cajado guia, o cajado conduz, o cajado serve para segurar, serve para trazer de volta. Então ali Deus também vai guiando. Então eu tenho que aprender que Ele é o meu pastor. Então se a minha vida pertence a Ele, Ele sabe o que Ele vai fazer. Versículo 2, lê para o pastor que diz o texto sagrado. Diz assim, ó: quando fizeres o quê? Marque essa palavra, anote aí com uma caneta. O que está escrito? Quando? Então você está percebendo, Deus nunca disse que você não enfrentaria lutas. Deus nunca disse que elas não viriam. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João 16:33, Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele nunca disse que não passaria. Às vezes nós vamos passar, nós não queremos. Se Deus te avisar, você cai fora antes. Tem lugares que a gente, por onde andamos na vida, que se Deus falasse a luta que fosse, a gente diria: não, eu não vou. Amém? Tem lugares ou trabalhos, lugares que você foi lá, por exemplo, você é um emprego. Às vezes você soubesse as lutas que você ia passar naquele lugar, você dizia: não. No primeiro dia você já tinha pedido demissão. Amém? Às vezes tem um cliente, uma batalha. Então tem coisas que a gente vai passar que a gente não sabe. Se Deus avisasse antes, a gente desistia. É por isso que Ele não avisa. Porque nós, como humanos, não queremos sair da zona de conforto. Mas aquilo vai nos fazer crescer. Aquilo ali vai nos ajudar bastante. Às vezes você vai orar: Deus, me dá paciência. Se prepare, irmão. Você enxerga 100, Deus vai te botar no meio de pessoas que enxergam 30. Você vai pegar o carro e você vai resolver sair na rua. Vai ter alguém na sua frente desfilando. Amém? Desfilando de verdade, quase parando. E às vezes faz que entra e volta, só para ver se você está ligado para não dar uma batida. Amém? Aí quando você pensa: agora eu vou, porque vai entrar e volta, você diz: aleluia, santo, santo é o Senhor, oh glória. Você só dá glória lá dentro do carro, amém? E daqui a pouco vai parar na sinaleira, querido, e a sinaleira vai abrir, vai bater 1 minuto, a pessoa não arranca o carro. Que isso, pastor? Deus está fazendo a sua paciência crescer. Não faz essa oração na segunda: Deus me dá paciência, você prepara para ter a semana abençoada. Só essas pessoas maravilhosas na sua frente. Então às vezes Deus usa algumas coisas para trabalhar. Como é que diz aqui o versículo? Quando passar. Você sabe que as pessoas, elas fazem oração assim: eu quero ter uma experiência com Deus. Você já fez essa oração? O que é uma experiência com Deus? É alguma coisa que marca você, seja boa ou seja o quê? É uma experiência. Você não falou qual que você queria, você só falou que queria uma experiência, mas não qual. Então, irmão, nós podemos fazer a oração, porque às vezes você já orou. Alguém aqui já orou, quebra o vaso velho e faz o novo? Nunca esqueça o que eu vou te dizer. Você pode pedir, você não controla o resultado. Você pode orar, você não controla a resposta que vai vir para essa oração. Porque a resposta normalmente não vem quando nós pedimos e imaginamos. Porque Ele é Deus
e Ele faz do jeito que Ele quiser. Então eu posso pedir algo para Deus. Você orou, Deus, quebra o vaso velho. Você imagina o pastor pegando um martelinho de borracha e batendo em você. Ai, glória a Deus, quebrou todo. Essa é a sua imaginação. Agora, quando você ora, Deus, quebra o vaso velho, Deus manda um anjo de 5 metros de altura, com uma marreta de 200 quilos bater em você. Ele dá um, você vai no chão, arrebenta tudo. Você, nossa Deus, que isso, que mês, que ano. Para que você orou a Deus? Quebra o vaso? Na sua cabeça você tem um pensamento, mas agora a resposta de Deus às vezes é o quê? É outra, eu não controlo a resposta. Então olha o que a Bíblia diz de novo: quando passares. Deus nunca disse que a gente não passaria, que não surgiriam aflições, que não viriam lutas, mas elas servem para nos fazer crescer. E a pergunta é a mesma desde o início dessa mensagem: quem você é quando Deus te põe à prova? Quem você se revela ser? O que você faz? Qual é o seu comportamento? Você continua fiel ou você fica reclamando para todo mundo? Quem você é? Fica reclamando dentro de casa: ah, eu vou largar tudo e não sei o que. Pai, irmão, fique na palavra. Sempre depois de uma prova tem uma recompensa. Levante a mão direita e com o pastor, diga: depois do mar vermelho está a terra prometida. Mas para chegar na terra prometida você tem que passar onde? É uma experiência com Deus. Chegar diante do mar, Deus abrir o mar, é um desafio que desafia a nossa fé. Só que nós temos que saber que nós vamos passar por situações. Daí diz aqui no versículo 2: quando passares pelo que, queridos? Pelas águas. É um desafio menor, tá bom? Estarei com quem? Deus não disse que vai meter a mão e vai te tirar lá de dentro. Ele só disse: eu estou contigo. Amém? Ele não falou: vou botar a mão aí, vou te tirar, vou fazer. Não. Ele só está dizendo: estou só te cuidando. Vai andando aí nessa. Ai, Deus, mas está gelada. Ai, Deus, mas é fundo. Deus, mas vou ter que nadar. Não, eu estou só te olhando. Deus disse que não vai fazer nada, está te observando. Agora continua: e quando passares pelos rios. O que é o rio, pessoal? Tem correnteza, é mais forte, é um desafio maior. Às vezes é algo que quer me levar numa direção que não é a direção de Deus. Cuidado com o entendimento que você vai ter, com coisas novas que você está aprendendo. Fique com aquilo que você sempre aprendeu desde o início. O Evangelho é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não deixe o rio levar. Pastor, mas e agora? Olha o que ele vai falar sobre o rio. Eles não te... Então ele não está falando ele. Lê de novo. Eles. Então Deus está dizendo que vão ser alguns rios que nós vamos passar pela nossa vida. Deus não está falando assim. Deus não está olhando para nós e dizendo assim: ah, ele. Deus está falando eles. Está dizendo então que são alguns rios que às vezes nós vamos enfrentar e que às vezes são alguns rios que nós vamos passar. Leia de novo. E quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te... Deus está falando eles, então são alguns desafios, algumas não submergirão. Então às vezes você vai estar lá quase se afogando, só o nariz para fora. Deus, daqui a pouco sai a mão e blu, 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 blu. Volta, Deus está dizendo: eu estou contigo. Olha o pé do lado, diga: ele está contigo. Fala, morrer você não vai. Deus não vai deixar você morrer. Pastor, eu vou morrer. Não, você não vai morrer, Deus está com você. Pastor, mas eu estou me afogando aqui, eu estou descendo, subindo. Ele está dizendo: não vai, calma. Deus vai fazer você chegar do outro lado. Você tem que ficar calmo. Só que às vezes, na hora que a gente está no meio do rio, aquela correnteza, aquela água, a gente afunda, volta. Meu Deus, vai para um lado, não sabe. A gente fica desesperado. Mas Deus está dizendo que Ele está com você, Ele está te olhando, e Ele não vai permitir que esse rio afogue você. Fique firme. Às vezes isso é um teste que está trabalhando você, preparando você. O Sadraque, o Mesaque, o Abednego, eles olharam para Nabucodonosor e disseram: nós não vamos nos dobrar para a tua imagem. E foram jogados dentro da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mesmo eles sendo fiéis. E eu achei tão bonito que eles disseram para o rei, que eles disseram assim: rei, ainda que o nosso Deus não nos salve, que a gente morra lá dentro, nós não vamos nos dobrar. E eles entraram lá dentro. E quem é que entrou com eles? Então Deus está com você em todos os momentos. Ele nunca disse que a gente não passaria. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Nós temos muitas pessoas nesse culto aqui hoje, e cada pessoa está vivendo uma fase diferente da sua caminhada cristã.
Cada um está num nível espiritual. Cada um tem provas e testes diferentes dos outros. O problema é que nós achamos que o nosso é o maior de todos. Só que cada um está passando por alguma coisa. E o que eu vim falar para você aqui hoje? Fique na palavra. Quem é você quando Deus te prova? Mostra que você é o servo fiel. Que você não vai desanimar, que você vai permanecer na palavra. Amém? E às vezes Deus está usando tudo isso para moldar a nossa vida. Você sabe que depois de uma luta, depois de uma prova, depois de uma experiência, nós não somos mais os mesmos. O Pedro, depois daquela noite, daquela tempestade, onde ele caminha sobre as águas, e onde ele ao mesmo tempo depois, ele afunda, ele nunca mais foi o mesmo. E às vezes Deus está permitindo tudo isso para trabalhar a nossa fé. Agora continua comigo, aí diz mais, vamos lá? O que mais que diz o texto bíblico? E quando passares pelo fogo, ou seja, é um teste completamente diferente da água. Algo que a gente às vezes nem imaginava na vida que ia passar. É diferente, é muito diferente. Aí diz aqui, não te queimará. Ô pastor, mas eu fui no médico. Fica tranquilo, isso aí não vai te matar não. Amém? Você vai vencer. Quem vai vencer, diga glória a Deus. O médico falou, irmão, esquece. Deus está falando, não vai queimar você, não vai matar você não. Fica na paz do Senhor. Isso é uma experiência, vai ser um testemunho, você vai contar para muita gente. Só que você tem que ser fiel. Quando chegaram para Jesus e disseram, Lázaro está morto, Jesus disse o quê? Não é para a morte, é para a glória de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você tem que determinar isso. Bota a mão no seu peito e diga, não é para a morte. Levante a sua mão e diga, é para a glória de Deus. É nessa fé que você tem que estar, irmão. Fique na palavra, não desanime. Fique com aquilo que a Bíblia diz, vamos lá? E pelo fogo não te queimarás, nem a chama fará o quê? Ou seja, não vai acontecer nada com você, porque Deus está contigo. Ele nunca disse que tu não passaria. Ele nunca disse que você não enfrentaria. Quer ver? O próprio Jesus passou. Mateus 4, vamos lá? Olha o que a Bíblia diz. E quem é que levou Jesus para o deserto? Você vai ler comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo número 4. Você vai ver quem é que levou Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4. Vamos juntos com o pastor. Todos acharam? O Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, é mais fácil de você encontrar, né? Mateus capítulo de número 4. Podemos ler, queridos? Vamos com o pastor no versículo 1. Então foi conduzido Jesus. Por quem que ele foi conduzido? Não ouvi, mais alto. Quem? Pelo Espírito, irmão. Olha aí, lê na sua Bíblia aí com o pastor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Não foi o diabo não, queridos. Foi o Espírito Santo, letra maiúscula. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. Então às vezes Deus nos guia por caminhos que a gente não sabe. Mas aonde nós vamos ter experiências com Deus, você vai aprender, e a pergunta é a mesma desde o início. Quem é você quando Deus te prova? É muito fácil dar glória quando tudo dá certo, e quando tudo der errado. Seja fiel. Olha o que diz. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem, queridos? Quem conduziu ele? Deus. Porque ele tinha que ser provado e mostrar que ele estava pronto para salvar a humanidade. Que ele era a pessoa certa. Aí diz aqui, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, meu filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Então, diante da prova e da tentação, Jesus se manteve onde? Na palavra. Irmão, para que Deus levou o povo lá em Deuteronômio 8:2 para o deserto? Para saber o que estava no coração, se eles guardariam os mandamentos ou não. Fique na palavra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você está com vontade de desistir, pedir para sair, desanimar, murmurar, reclamar. Fique na palavra. O próprio Senhor Jesus foi levado para o deserto. O próprio Senhor Jesus passou pela prova e pela tentação. Ao mesmo tempo, Deus o provava e o diabo o tentava. Ele enfrentou as duas ao mesmo tempo. Pastor, mas eu não aguento. Calma. 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus jamais vai mandar uma tentação maior do que você possa suportar. E junto com a tentação, Deus sempre dá o escape. Lá no livro de Salmos está escrito que Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe o que você aguenta, o que você suporta. Ele sabe até onde Ele pode ir. Ele está trabalhando em você. Nunca reclame. A pergunta é a mesma desde o início.
Quem é você quando Deus te prova? Quem você revela ser, quem você demonstra que é. É nesses momentos difíceis que Deus vai te conhecer. Quem é o verdadeiro servo? Você não vai reclamar, você não vai murmurar, você vai ficar firme, você vai dobrar os joelhos, você vai chorar na presença de Deus, vai dizer: Deus, eu confio no Senhor. Amém. Você vai dizer para Ele: Deus, eu não estou entendendo, mas eu acredito em Ti. E sei que o Senhor é bom e nunca vou duvidar do Teu caráter. E sei que tudo que o Senhor está fazendo na minha vida é para o meu bem. É dolorido mudar, mas a dor que Deus provoca é a dor da mudança. A dor do diabo é a dor do sofrimento, de me afastar de Deus. A dor que Deus provoca, e às vezes dói, é a dor da mudança e da transformação, porque Deus quer ver você crescendo. Você tem que confiar em quem? Em Deus. Tá bom, pastor, o que eu faço quando eu estiver passando por uma luta, por um problema? Pastor, eu estou louco para pedir para sair. Eu já escrevi um pedido de 30 linhas dizendo: me tira dessa. Leva fulano para a China, a minha vizinha para o Japão. Tiago capítulo 1. É só o que a gente sabe fazer quando está difícil, pedir para sair. Mas Deus não te chamou para sair. Não fuja do processo, senão vai demorar mais ainda para você chegar onde você quer chegar. Tiago capítulo 1. Às vezes é dolorido, mas Deus está transformando você. E a Bíblia diz que é de glória em glória, de fé em fé. Então deixa Deus fazer a obra, transformar. Deus sabe o que Ele faz. Às vezes Deus coloca pessoas difíceis no nosso caminho, porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Tiago capítulo 5. Capítulo 1, perdão. Tiago capítulo 1. Vamos lá. Uma vez eu estava num lugar que Deus me ensinou a ter uma paciência, não vai acreditar. Tinha uma pessoa que ninguém mais aguentava. E eu falei: nossa, agora? Às vezes nem eu estava aguentando. Amém? Aí eu resolvi ajudar aquela pessoa a sentar, conversar. Conversei algumas vezes. E hoje a pessoa está transformada. Então Deus usou aquela pessoa para também me ensinar. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Na igreja ninguém mais aguentava a pessoa, todo mundo se afastou dela. Eu falei: não, tem que sentar com essa pessoa e dar uma força para ela. Aí deu uma força para ela. Tiago capítulo 1. Vamos lá. Todos acharam? Então, qual é a única coisa que você vai pedir para Deus no dia da luta, no dia da prova, no dia da dificuldade, no dia da batalha? Não peça para sair, não desanime. Você saindo, você vai perder uma experiência que Deus tem para você. Você vai perder o crescimento que Ele ia te dar. Você vai perder. Você não quer ficar no seu nível espiritual para sempre. Você quer crescer. Quem é que quer crescer? Então aguenta firme. Amém? Não peça para sair, fique firme com Deus. Não fuja dos desafios. Tiago capítulo 1, você vai ler comigo agora o versículo de número 2, começando aqui. Esse é um texto que ele está falando sobre ser tentado, provado por Deus, sobre lutas, batalhas, adversidades. E ele vai te mostrar a única coisa que você deve pedir para Deus nesses momentos difíceis. Lê comigo 2, meus irmãos. Então ele não está falando para pessoas do mundo, quem não conhece a palavra, está falando para mim e para você. Tiago 1, 2, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Tenha grande alegria quando você cair em várias o quê? Essa palavra tentações, ela pode ser melhor traduzida no grego, no original, por prova. Lá no original, você pode traduzir essa palavra como prova. O contexto quer falar isso para nós. Então ele está dizendo, quando você for provado, ele está dizendo Deus, ele está falando sobre Deus. Esse Tiago é irmão de Jesus. Ele está dizendo, quando Deus provar você, fique feliz. Ele está dizendo, dê glória a Deus. Então todo mundo junto vai dar uma glória a Deus bem forte. Diga glória a Deus. Está fraco, mais forte. Diga glória a Deus. Pelas lutas. Amém? Olha para o irmão, diga glória a Deus. Dá um sorriso para o irmão, diga pelas lutas. Amém? Por quê, pastor? Porque as lutas estão mudando você. Estão fazendo você crescer. Estão fazendo você ter experiências com Deus que sem elas você não teria. Então não reclame. Deus nunca disse que a gente não passaria. Mas por que você está passando? Porque Deus quer ver quem você é diante dessa prova. Mostra que você é um servo fiel. Uma serva de verdade. Aí diz aqui, ó. Então, quando você cair em várias tentações, versículo de número 2, sabendo que a prova da vossa... Então, quando Deus me prova, Ele não me leva para o pecado. Quem me leva para o pecado é o diabo. Deus prova a minha fé, o meu caráter, a minha fidelidade. Ele prova o meu coração, minha honestidade.
Que a prova da minha fé produz o que, queridos? Paciência. Paciência, tradução também é perseverança. Então Deus está me ensinando a superar obstáculos, a continuar, a aguentar firme, a não desistir, a confiar nele. Produz paciência, ou seja, eu me torno uma pessoa que tem mais esperança, mais fé, mais certeza, que não desanimo fácil não. Aí diz mais, e tenha porém a paciência, a sua obra o quê? Perfeita. Irmão, não desista, deixa Deus completar essa obra em você, para que você seja perfeito e completo. Deus está te aperfeiçoando, sem faltar em coisa alguma. Agora leia o 5, a única coisa que você vai pedir para Deus na hora da luta é o 5. E se algum de vós tem falta de... É a única coisa que você vai pedir. Não é para pedir para sair. Não é para dizer, pastor, vou dar um tempo. Quando as coisas melhorarem, eu volto. Não está amarrado. Você está fugindo do que Deus quer fazer na sua vida. A única coisa que nós vamos pedir é, Senhor, me dá sabedoria para enfrentar isso. Me dá sabedoria para vencer. Me dá sabedoria para não desistir. Me dá sabedoria, como é que eu lido com essa pessoa, com meu filho adolescente, com o meu casamento, com as minhas finanças. Como que eu faço, Deus? Porque eu quero ficar curado desse problema e eu conheço a Tua palavra. Me dê o quê? Sabedoria. É a única coisa que nós vamos pedir para Deus. Você não vai desistir, você não vai desanimar. Você vai pedir o quê? Então levante sua mão direita e diga, Senhor, eu te peço, diante dessa situação, diga, me dê sabedoria. E a única coisa que nós vamos pedir para quem? Ai, pastor, eu já escrevi um pedido de 30 linhas pedindo para sair. Pedindo, Deus, leva um fulano para Marte, outro para Júpiter, bem longe de mim. Não, está amarrado. Leia comigo. Se algum de vós tem falta de... É a única coisa que você vai pedir para Deus. Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e se ele é o quê? Então a pergunta é a mesma desde o início. Quem é você diante da prova? Quem é você quando Deus te testa? Ele nunca disse que a gente não passaria, mas Ele disse que Ele estaria contigo. E quando você estiver passando, não é para desanimar, não é para desistir. A única coisa que nós vamos pedir para Deus é o quê? Sabedoria. Como é que eu enfrento? Como é que eu passo por essa? Como é que eu faço para vencer? Me dê sabedoria, sim. Porque se estiver vindo do diabo, eu vou orar forte, vou repreender o diabo, ele vai sair. Mas se vier de Deus, me ensina, Senhor. Faz a obra. O Senhor quer me aperfeiçoar, o Senhor quer me ensinar, o Senhor quer que eu tenha uma experiência, um testemunho para contar, não vou fugir. Você tem que ser um servo fiel e diga, Senhor, eu peço que o Senhor me dê o quê? Sabedoria. E me ajude a ficar na palavra. Passe no teste, passe na prova. Sempre depois da tentação vem uma recompensa. Lá no capítulo 4 de Mateus, no versículo 11, quando o diabo deixa Jesus e a tentação acaba, botem para nós na tela se tiver, o diabo vai deixar Jesus e a tentação vai terminar. Sabe o que vai acontecer? Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e fizeram o quê? Sempre depois da prova vai vir a recompensa. Não perca a sua recompensa, porque ela está um pouquinho ali na frente. Você tem que continuar firme. Não peça para sair, só peça sabedoria. Vamos ficar de pé. Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.